Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, vou puxar para as questões da sua música. Isso, pode. E até tentando fazer uma correlação com o cinema no final das contas. Assim, a sua música, ela flerta com a lógica do absurdo, com a lógica da transgressão. Mas eu queria saber, assim, como você vê, de fato, sobretudo hoje, a gente vê uma padronização cada vez mais acentuada, até pela lógica da indústria da cultura, etc. Como é que você vê esse papel da transgressão na arte hoje? O problema da transgressão é um problema. Hoje é um problema. Né? Porque na época que nós estamos falando dos Ganzella, do Bressani, a transgressão estava em alta. Em alta, né? Hoje é complicado, porque hoje você tem pautas que você tem que seguir. Sim. Porque senão você pode ser cancelado. Entendeu? Então, esse é o problema, né? Por exemplo, o problema da política identitária, né? Que é fundamental num país completamente transfóbico, racista, etc. Racista, transfóbico, rendas mal dividida a renda, né? Então, todos esses movimentos são importantes, são fundamentais. Eu sempre digo isso, são fundamentais esses movimentos, né? LGBTQIA+, fundamental, não tem nem que discutir isso. Por exemplo, política de cota nas universidades. Sim. Quem é que é o louco que vai discutir uma coisa dessa? Estatisticamente já está resultado, não tem que discutir mais nada, né? Então, isso é uma coisa. Agora vamos para uma segunda etapa. A segunda etapa eu vejo a perspectiva do artista, né? Porque eu sempre defendi essa perspectiva. O artista, ele tem que ter absoluta liberdade. Ele tem que ter absoluta liberdade. Ele não pode ser guiado por pautas. Entendeu? Então, o perigo é a política identitária se transformar numa camisa de força ideológica. Mas você, como você enxerga assim, a possibilidade dessa liberdade sem essas amarras? Não pode ter essas amarras, né? Não pode ter essas amarras. Não, mas eu digo assim, materialmente falando, como seria possível enxergar uma possibilidade de um artista ter essa liberdade no final das contas? Porque você falou da transgressão, e isso a gente aprende muito com Bataille. A transgressão é fundamental que hajam leis para você poder transgredi-las. Para poder transgredir, né? Então, leis, tabus, essas coisas todas, né? Porque o artista está testando os limites morais da sociedade. O tempo todo, né? Então, quer dizer, você viu aquele filme Arquitetura da Destruição? Sim. Peter Cohen, não. Lenny, aí tem um sobrenome. Sim, esqueci o nome dele agora. É isso. Não, a Arquitetura da Destruição é outro. É o documentário do... Arquitetura da Destruição, Lênin Reinvenção. Não, a Arquitetura da Destruição é um documentário sobre a arquitetura nazista. O da Lênin Reinvenção é o Triunfo da Vontade. É o Triunfo da Vontade. Mas não, a arquitetura também é dela. Não, a Arquitetura da Destruição é um documentário do... Se eu não me engano, é Peter Cohen o nome do cara. Eu achava que era dela. Não, pesquisarei. É um documentário sobre a arquitetura nazifascista, mas é um documentário crítico. É um documentário crítico, né? Não é o... Então é vontade do Triunfo da Vontade. Peter Cohen, isso mesmo. Isso. Triunfo da Vontade. Agora, então essa mulher, ela é nazista. Uhum. Ela é nazista, né? No entanto, ela é uma grande cineasta. Influenciou muita gente, inclusive. Muita gente. Né? Então, a questão, quando a gente fala na estética, cinema, teatro, poesia, por exemplo, sempre dou esse exemplo, Ezra Pound. Né? Ezra Pound, os cantos do Ezra Pound traduzidos por José Lino Grünewald, que são cantos assim, livro grosso, né? Ele é americano, depois foi morar na Itália e foi um dos braços direitos do Mussolini. Sim. Da ideologia fascista. Sim. Assim como na música clássica mesmo. Né? Então, na filosofia. Na filosofia, Wagner. E você vai questionar a importância do Pound na poesia? Você está me entendendo? Não, então a questão não passa muito pela questão ideológica, né? Eu dou sempre exemplo em Machado. Machado, o narrador. Essa é a questão.
o narrador é o autor? Sim. Essa que é a pergunta que você tem que fazer. O narrador não é o autor. Né? Então, quando você vê Memorial de Aires, o narrador ali, ele é um cara do patriarcalismo. Sim. Com todos os preconceitos possíveis. Né? O erro é você pensar que o Machado está sendo... Retrato não é endosso, né? Não é? O Brecht não está necessariamente endossando o que está sendo falado. Exato. Então, há uma diferença entre autoria, entre autor e narrador. Sim. Entendeu? Então, eu acho o seguinte, eu acho que numa obra de arte você pode ter todo tipo de conteúdo, né? Porque você pode estar vestindo a máscara de um... Agora eu vou vestir a máscara de um nazista. Por que eu não posso fazer isso? Né? Eu penso nesse sentido da liberdade irrestrita, no final das contas, porque esse sujeito ele não é descolado da história. E o momento histórico onde ele está vai influenciar de alguma maneira na forma como ele vai... Com certeza. Trazer aquilo, no final das contas. Né? E a gente pensar... a Leni Riefenstahl, por exemplo, são artistas que a gente não vai jamais falar que os filmes que ela produziu devem ser jogados na lata do lixo, ou seja, no esquecimento, mas de forma alguma também dizer que eles não tenham que ser debatidos criticamente por aqueles processos que foram trazidos naquele contexto histórico e no contexto histórico que vem em seguida, no final das contas. Então eu sinto que muito que o artista, no final das contas, por mais que a gente deva buscar como ideal a liberdade, o nome já indica de alguma maneira que é um ideal, que ele é de alguma maneira inalcançável. Porque essa liberdade vai ser muito... né? Porque ele acaba sendo... as barreiras do tempo, da história, acabam prendendo ele, por mais que ele... seria um tipo de idealismo que, na verdade, não se atinge. Né? Principalmente com a passagem do tempo, você vai percebendo que ali ele estava preso a algumas amarras, né, do tempo ali. Sim. E assim, o artista que vai fazer um filme sobre nazismo, como você trouxe, ele está fazendo aquele filme, mas não necessariamente ele está endossando aquilo, ele está trazendo uma história sobre aquilo. Não necessariamente. É isso que quer dizer no final. Então, sim. Mas e a transgressão nesse lugar, assim, porque... E mesmo que ele seja um nazista, o Ezra Pound era um fascista. Sim. Ele era o braço direito do Mussolini. E ele foi traduzido pelo Haroldo de Campos, pelo Augusto de Campos, entendeu? Ele é considerado um dos grandes poetas, entendeu? Não, sim, modernos, ele traz uma contribuição, até, por exemplo, a Leni Riefenstahl também traz uma contribuição para o documentário, etc. Mas ainda assim, deve ser olhado da maneira como são, de alguma maneira, né? Eles eram sujeitos fascistas, nazistas, e isso não é, de alguma maneira, respeitável, né? Apesar da obra ser influente, de alguma maneira, para a história... Mas não deveríamos colocar isso na avaliação do filme. Não devemos colocar isso. É muito perigoso você cair no campo da moral. Não, a moral sim. É um perigo. Mas o ideológico eu acho que não tem como escapar. Mas o ideológico e a moral estão muito próximos. Não há muita diferença, não. Estão muito próximos. Concordo de alguma maneira, mas... Tem que tomar muito cuidado numa avaliação estética, você não cair no campo da moral, porque aí você pode se ferrar. Eu concordo, mas eu acho que escapar do caráter ideológico é difícil, impossível, eu diria. Porque o ideológico é parte do sujeito também, de alguma maneira. É impossível. Pois é. Impossível. Então... Mas é impossível. Sim. Então eu acho que na avaliação estética você não deve muito considerar isso, entendeu? Entendeu o que eu quero dizer? Porque não tem como fugir. Ideologia A, B, C, D, E, ou F. A tua questão é como foi a produção daquele filme. Qual foi a influência daquele cinema na história, né? Vai haver filmes que serão influenciados pela visão... Eles vão atravessar a visão do autor, e há filmes que não necessariamente a visão do autor de alguma coisa ruim vai estar refletida no filme. E que não passa necessariamente pela ideologia política. Sim. Você pega o Griffith, por exemplo, ele fez Nascimento de uma Nação, mas ele também fez Intolerância, que são filmes opostos praticamente em conteúdo, assim, sabe? Mas aí é aquele negócio, a gente não consegue deixar de levar em consideração o quanto é problemático o Nascimento de uma Nação. Eu acho que vale sempre a discussão, sempre. O que não pode é queimar o filme.
Jogar o lixo na lata da história não tem como. Até porque, de alguma maneira, o filme, a obra de arte, ela não deixa de ser um documento. Sim, retrato do seu tempo. Um retrato do seu tempo, inevitável. Mas a minha parada é essa. Eu sinto que o sujeito crítico, tanto quanto o sujeito realizador, de alguma maneira, ele não consegue se descolar da sua ideologia. Não consegue estar preso. Então isso vai estar ali, de alguma maneira. Vai estar ali, Então... E de alguma forma, aí essa liberdade é complicada, né? Essa liberdade é complicada. Exatamente. Tem tudo isso. É muito estranho. Por exemplo, você pega um romance da Clarice Lispector, dentro toda aquela perspectiva do romance social, né, e tal, né, do próprio Machado, que vem de uma escola social, né, então, o que é aquilo ali? Sim. Aquilo ali é uma transgressão, né? Sim. Complicado, né? É até difícil você entender aquela narrativa, né? Sim. Por exemplo, as pessoas... É porque a Clarice Lispector ficou muito popular, mas a narrativa dela é difícil. Sim, sim. A editora não é fácil. Sim. Se você não tiver com espírito para isso, você não vai ler, você não vai entender porra nenhuma. Não, é uma narrativa muito mais psicológica, no campo das ideias do que no campo mais material. A descrição dos filmes dos livros da Clarice, elas são muito mais de ordem imaginativa do que de ordem como as coisas estão colocadas no espaço. É uma coisa muito na descrição do que está acontecendo na mente da pessoa do que outra coisa, no final das contas, né? A Paixão Segundo GH é um desses livros que você lê, é só um quarto. Exato. E só que tudo está acontecendo ali. Exato. Na eu li recentemente o Lustre, que é um livro anterior. É um romance exatamente anterior. Logo depois ela fez Paixão Segundo GH. E é muito complicado. É muito complicado, entendeu? É muito complicado. Porque não passa por ideias políticas. É isso que eu quero dizer. Sim. Porque você está falando de ideologia, entendeu? Então, ela entra por um outro caminho que Ferreira Goulart tinha dificuldades imensas de criticar, de analisar. Por exemplo, dificuldades imensas. Não compreendia. Sim. Não compreendia. Entendeu? É complicado isso, entendeu?